Aleluia. Cheia do poder de Deus, aleluia. Eu disse, meu Deus, como eu vou ministrar? Eu digo, meu Deus, primeiro colocaram meu nome como pregadora. Irmão Marcone, sua esposa. Estou vendo ali, tem alguns culpados. Mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui na presença de Deus. Quando me fizeram um convite, eu disse, mãe, eu sinto a vontade de ir. Eu gosto muito dos dirigentes. Eu sinto que é o tempo de falar e, aos poucos, Deus vai trabalhando no nosso coração. E eu estou encantada pela igreja, né? Eu, assim, estou encantada a quantidade de mulheres que estão aqui e também a quantidade de homens, né? A gente tem um síndrome na questão do câncer de mama, que uma porcentagem, 98% é acometido por mulheres e 2% também é acometido por homens. E as pessoas pensam que homem não pode ter câncer de mama, mas também pode ter. E também a questão do apoio. Muitos homens que estão aqui, é um momento de abraçar as mulheres, suas filhas, sobrinhas, amigos que estão nessa caminhada, que não é fácil, né? A gente tem um número alto de abandono dessas mulheres quando tem um câncer de mama. Mas o homem crente, cristão, ele é diferente, não é verdade? Aquele que serve a Deus, ele tem princípios cristãos e não se iguala com o mundo. E nessa noite eu estou aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque é linda essa peça que foi feita nesta noite, que foi uma ministração muito forte, histórias de mulheres guerreiras da nossa Bíblia, histórias de mulheres reais, histórias de mulheres que lutaram, mulheres que tiveram fé, que foram corajosas, mas mulheres que também tiveram sofrimentos, como Ana. Ana se debruçou ali naquele templo, angustiada, e quando você pensa, quando a palavra diz que ela estava angustiada, naquele momento eu imagino que o emocional dela como estava, como é que o corpo dela também estava. Né? Uma mulher que estava em pranto, que todos os dias ouvia acusações de Penina por ali. Imagina o emocional, o físico também daquela mulher, como é que estava. Mas a gente encontra uma mulher forte espiritualmente, né? A busca por Deus, a busca por um propósito de Deus ali. E eu estou muito feliz nessa noite por esse convite. A ministração da temática foi escolhida em 1 Coríntios, capítulo 19, vocês poderiam abrir comigo para a gente ler conjuntamente. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, ao vosso corpo e o vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Eu quero que você olhe para o seu companheiro que está do lado, a sua amiga, toque na mão dela, o irmão que está do lado, pode também tocar no ombro, pegar na mão do seu companheiro, não é nada de errado nisso. E diga assim, amiga, ou irmão, diga amigo, você é templo e morada do Espírito Santo, preciosa e amada é sua vida. Ele te fortalece. Toque assim na mão dele bem forte, e na mão dela bem forte, diga assim, o teu corpo, toca na mente dele, na tua mente, e toca no coração dele, e no teu coração. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no teu coração, na tua mente e no teu corpo. O Senhor quer que você esteja saudável espiritualmente. Ele quer que você esteja saudável na tua mente, emocionalmente. Não esteja fragilizado pelas lutas dessa vida. Porque quando a tempestade vier, a sombra vier, aí você diz assim, estou firme, aquele que me sustenta é o Senhor. E o teu corpo também está saudável. Mas eu tenho feridas, eu tenho angústia, eu tenho alguma deficiência. O Senhor te construiu, te formou e Ele valoriza em você. Se é o nosso mestre tem marcas, quem somos nós para não ter marcas de dores? Um dia, quando perguntarem onde estão as suas mãos, ele vai, cadê suas mãos? Está o quê? A marca da... Estará as suas marcas.
E quem somos nós para não ter marcas? E o Senhor quer que você esteja espiritualmente saudável, psicologicamente, emocionalmente, e você é templo do Espírito Santo. Quando essa passagem me veio relembrar, e eu olhando e lendo essa passagem, e quando você vai ler o que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui, e aí você começa a pensar, meu Deus do céu, o que é que ele queria dizer com essa passagem? Quando ele estava uma carta escrita para Coríntios, Paulo passou um tempo pregando o evangelho para esse povo. Paulo começa o destino como missionário em outro local, ele estava em Éfeso, e escuta ouvir que a igreja de Coríntios estava com muitos problemas. Brigas, confusões, problemas com imoralidades, utilizando o corpo físico de forma de não agradar a Deus, utilizando como uma forma, há um termo hoje muito comercial, mas o Espírito Santo usado, Paulo escreve uma carta e começa a descrever, olha, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você foi chamado, que está aqui, com um propósito, com um direcionamento. Quem está dentro é o Espírito Santo. Então, essa carcaça material que você vivencia, essa materialização que foi formada por Deus, quando lá em Gênesis, lembra em Gênesis, a escola dominical? Quando forma o homem, a mulher é tirada da costela, e quando Deus cria a mulher, ela diz aqui, e viu que Deus era o quê? Bom. Tá vendo? Deus cria o homem do pó com substância. Nós temos muita água neste corpo, temos muita substância nesse corpo, e é formado. Tanto é formado este corpo matéria, como a questão espiritual, alma e espírito. O Espírito Santo nos chama a refletir sobre a concepção deste corpo. Porque neste momento, o povo de Corinto está dizendo assim, Deus se importa sim com o espírito. Deus se importa com a alma, mas o corpo a gente pode utilizar do jeito que a gente quiser. Mas o que é que vem a ser advertido? Não, o seu corpo é consagrado, é templo e morada do Espírito Santo. O autocuidado, no processo de autocuidado, de fazer os seus exames, de fazer uma caminhada, de se alimentar bem, não é vaidade, é cuidar do templo e morada do Espírito Santo. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito para cuidar desse templo? Você acha que Deus habita em qualquer templo? Como está o seu emocional? Será que o seu emocional, diante das situações dessa vida, como está o seu emocional? Às vezes você se investe muito no espiritual e você adoece emocionalmente e você adoece fisicamente. Deus nos chama para ter equilíbrio. Equilíbrio. Deus quer que você seja forte espiritualmente. Busque melhorar seu emocional, porque são muitas lutas. São dores de abandono, são dores de sofrimento, abandono paterno, abandono muitas vezes do esposo, palavras que entram na alma como feridas. E o Senhor te chama para um processo de cura espiritual. E como é que você tem cuidado do teu templo também? Como você tem se comportado? Você tem feito os seus exames? O Espírito Santo te chama a cuidar dessa morada. O Espírito Santo, ele quer que você viva uma vida plena de alegria, de paz, de gozo. Ele quer te dar uma família estruturada. Ele quer restaurar teu casamento. Ele quer restaurar o teu filho. Mas você tem que olhar para você e cuidar também para você. Eu achei bonitinho que vocês entregaram uma cartinha às mulheres que receberam. Eu queria que vocês abrissem. Por favor. Tem um espelho. Tem um espelho dentro. Os irmãos, vou fazer só um espelho para todos os irmãos aqui. Tem um espelho.
Qual é a imagem que você está refletindo? E eu não olho a imagem, a questão de estética, eu não estou olhando a questão da vaidade. Será que quando você olha para este espelho, você olha e reflete, você vê a imagem que Deus criou? Ou você escuta muito o que a sociedade tem pregado? Você está feia, você está gorda, você deveria fazer... Que imagem você está vendo quando olha este espelho? Glória a Jesus. O Senhor te chama para um processo de cura e olhar no espelho, encarar o espelho e profetizar. Senhor, quando eu olhar para esse espelho, eu quero ver a tua imagem em mim. O meu corpo curado, a minha mente saudável, o meu espírito saudável. A minha história é a primeira vez que eu conto assim um pouco mais extensa ela. Eu completar 26 para os 27 anos. Alguns irmãos me conhecem, não façam as contas, por favor. Em 2022, outubro de 2022, eu sempre trabalhei, eu sou advogada, eu trabalhava, eu muito atuante, estudava para concurso, de repente cheguei em casa. Na minha idade, irmãos, a gente não faz os exames de proteção que a mulher tem que fazer. E eu digo a todas as mulheres que estão aqui, qualquer coisa que sentirem, procurem um médico. E aí, um dia específico, eu fui tomar banho e observei como se fosse uma espinha, mas uma espinha interna. E eu olhei, toquei aquilo, e uma voz dentro de mim disse assim, tem algo errado no seu corpo. Só que era muito pequeno. E aí eu fui na médica, era 0,2 muito pequenininho, muito pequenininho. E eu toquei a segunda vez, uma voz bradou dentro de mim. Tem algo de errado com o seu corpo. Na minha cabeça, eu fui mostrar a mãe, mostrar a todo mundo, procure um médico, mas eu também descansei, porque era muito pequeno. Uma semana depois, aquilo começou a crescer muito. E aí procurei uma médica específica, fiz o exame, ela olhou para mim e disse assim, volte para casa, porque você não tem idade para ter câncer e não procure doença onde não existe. Voltei para casa, muito tranquila, porque o médico disse, mas uma coisa inquietando dentro de mim, tinha algo de errado, muito algo de errado. E ela disse, você tem um nódulo, talvez seja um nódulo do líquido, eu faço a punção agora. A gente coloca uma agulha e faz a retirada desse líquido agora mesmo no consultório. Vá lá na frente, pague, e aí eu te aguardo. Eu disse, tudo bem. Na hora eu disse, eu vou fazer, então, a punção agora, porque eu resolvi esse problema de uma vez. Quando eu fui pagar, abri o negócio do Pix, e uma voz bradou dentro de mim. Não faça. Aí eu de novo, moça, me repita, por favor, o número do Pix. A voz bradou de novo. Não faça. Fiz de novo, toquei de novo. Moça, qual é o número do Pix? A voz bradou. Não faça. Eu disse, moça, eu venho quarta-feira. Marca aí na agenda e venho quarta-feira. Se eu tivesse mexido naquele nódulo, ele poderia ter estourado naquele momento. E nesses dias, os dias passaram, procurei minha médica, outra médica, que era a doutora Rossana, e ela disse, o nódulo já de 0,2 já estavam com 4, 5 de diâmetro, em menos de 2 semanas. Ela disse, Tamara, vamos investigar? Fiz o exame, e quando deu o primeiro exame, deu BRAF 4, que era suspeita de câncer de mama, porque o câncer em si ele tem características arredondadas, mas aí ele tem o câncer ele não tem característica arredondada, ele é um pouco mais espaçado. E ele estava crescendo muito rápido. Aí minha médica, Tamara, vamos olhar, veio fazer uma biópsia. Isso, início de 2023, fiz a biópsia, fiquei aguardando 20 dias. Quando saiu a biópsia, depois do evento de jovem na igreja, tinha um nome. Eu peguei a biópsia e tinha carcinoma ductal invasivo. Eu olhei no Google e disse, câncer. Estou com câncer. E aí eu procurei outra médica. Minha médica tinha viajado numa quarta-feira. Eu me direcionei para essa outra médica e disse, doutora, eu estou com essa biópsia, eu não entendo, eu não tenho nada na área da saúde, e eu queria que a senhora me elucidasse, me explicasse o que significa isso, porque vem vários números, além desse nome. Aí ela olhou para mim, olhava para mim, eu olhava e eu agoniada, eu disse, doutora, eu sei o que eu tenho.
eu sei que eu tenho câncer, só que eu preciso que a senhora me diga tudo o que eu vou passar, porque eu sei que a verdade, eu sou cristã, e eu sei que a verdade vai me libertar de todas essas dores. E aí, quando ela começou a falar, Taimara, você tem um câncer, possivelmente seja um câncer genético, esse câncer você tem que entrar, eu estou desesperada porque você teria que entrar na segunda-feira com quimioterapia. Seu câncer está muito grande, deixa eu fazer um exame aqui de toque para saber o tamanho mais ou menos, meu nódulo já estava com 8 de diâmetro. E ele só crescia muito rápido. E aí, saí de lá e eu disse, Senhor, muito tranquila. Eu estava com a paz, irmãos, eu vou ser sincero, nas tribulações, quem nos sustenta é Deus. A gente protege o nosso corpo, mas quando a gente busca a Deus e busca a questão do espiritual e tem do emocional, Deus vai conduzindo você a caminhos. Ele vai mostrando diagnóstico, vai encontrando pessoas, vai dizendo, é assim que você tem que fazer, esse é o caminho que você tem que trilhar. Quando eu entrei dentro do Uber, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Porque meu problema não era mais comigo. Como é que eu vou contar para os meus pais que eu estou com câncer? Aí você me diz, Tamara, por quê? Porque meu pai teve problemas com câncer. Meu pai foi diagnosticado desenganado pelos médicos, tratamento no Hospital das Clínicas. E para ele era reviver tudo que eu estava sofrendo. Minha mãe também era reviver um processo muito dolorido. Eu chego em casa, a porta estava aberta, e o pai estava na sala cantando numa vitrola que ele tem, com os discos dele, e mãe na cozinha. E aí eu sento, mãe, você estava onde? Eu disse, mãe, eu fui na médica. Aí eu disse, o que ela disse, Taimara? Eu disse, mãe, ela disse que eu estou com um carocinho, que eu estou com caroço, que vou fazer uma cirurgia. Aí minha irmã, que é da área de saúde, disse, mãe, Taimara está com câncer. Aí mãe, os olhos começaram a encher de lágrimas e pai aproximou. E pai me perguntou, aí mãe disse, conte a seu pai o que está acontecendo. Aí eu contei, pai, fui na médica, a médica disse que eu estou com um probleminha, que é um nódulozinho, uma cirurgiazinha talvez vai fazer, mas nada fácil. Aí pai disse, é câncer, Taimara? Eu disse, é câncer, pai. Então, assim, é um reviver muito forte. Meu tio faleceu de glioblastoma estágio 4, câncer tumor cerebral. Então, é um reviver muito forte para a gente. Mas, naquele momento, eu estava muito tranquila. E eu disse, mãe, eu estou muito tranquila. Porque o Deus que esteve com meu pai, ele estaria comigo. Eu fui para o meu quarto, voltei a fazer minhas coisas. Estudar, que eu estava estudando, voltei a estudar. Mas tem uma oração em Cabedelo que se chamava Face no Pó, que era só para as mulheres. Eu gostava muito, era na segunda-feira, de 6 às 7. E aí eu lembrei dessa oração e peguei todos os meus exames que eu já tinha feito e joguei no chão e me joguei no chão em cima daqueles exames. E eu disse, pensei em uma oração muito profunda com Deus, íntima com Ele. Comecei a dizer, Deus, eu tenho duas opções. Ou eu enlouqueço com esse sofrimento, ou eu sigo esse Deus que meu pai sempre me ensinou, minha mãe sempre, que é maravilhoso, que é um Deus de cura, que é um Deus de milagre, que sempre fez obras maravilhosas. E naquele momento eu disse, Senhor, mas dentro disso eu confiar em Ti. Irmãos, eu orava e dizia, Senhor, eu quero chorar dentro desse quarto e, se possível, gritar, o que for para gritar. Mas quando eu me levantar daqui, Senhor, que a Tua força, o Teu entendimento esteja comigo. Só não faz me sentir dores absurdas, Senhor. E me mostra o caminho. Se eu sentir dor, Senhor, Tu és o Deus que tira toda a dor. E aí Deus começou a falar comigo, trabalhar no meu coração, daquela angústia, naquele sofrimento. E aí, irmãos, dizer que fácil não é fácil. Mas quem está com Deus, o barco pode estar afundando, mas Ele segura você pela unha, pelo fio de cabelo, se não tem cabelo, pela orelha, por onde for, mas Ele segura, porque Ele sustenta. Não há dor neste mundo que Ele coloque em você que você não possa suportar.
Ele não coloca uma cruz em cima de você que você não aguenta. Ele coloca porque ele sabe que você suporta. Você vai chorar? Vai chorar. Ele disse que nós teríamos sofrimento. Disse ou não? Nessa terra seria fácil? Não seria fácil. E ali eu estava jogada e chorando e falando com Deus sobre isso. O Espírito Santo digo, Senhor, me dê um versículo que toda vez que eu ler este versículo, eu sinto a tua presença. Eu queria que vocês lessem comigo, porque eu abri a Bíblia e caiu este versículo. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. E eu li este versículo, e eu chorando, eu digo, Senhor, me dê um versículo, e abri neste versículo, que diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí no versículo, eu quero que vocês leiam comigo, por favor, o versículo 3, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, por que nós nos preocupamos com alguma coisa? Nós fazemos a nossa parte. Eu fiz a minha parte, eu me cuidei, fiz meus exames, como vocês fazem também. Mas por que a gente se preocupa se nossa morada não é aqui? Se a nossa casa não é aqui? Por que se desesperar? Na angústia e no sofrimento, quem é que está ao nosso lado? Quem é que segura as nossas mãos? Ele não nos abandona. É mais fácil nós, nos nossos sentimentos, abandonar Deus do que Ele nos abandonar. Mas Ele não fala mais comigo. E por que você não busca o relacionamento com Ele? Por que você diz eu sempre digo isso, é muito fácil dizer para uma pessoa que está do meu lado e qualquer pessoa que eu amo, e porque eu não consigo dizer para Deus que eu o amo. Tudo que fizemos, eu disse, Senhor, tudo que eu for fazer é para glorificar, seja no corpo, seja psicologicamente. E eu comecei a chorar, abri esse versículo, e o Espírito Santo me fez relembrar muitas coisas. E dentre essas coisas, uma passagem da mulher sulamita. E eu sempre conto essa passagem. Quando ela perde o quê? O filho, que era uma conquista especial para ela. Era o sonho da vida dela. E o sonho da vida dela estava o quê? Saindo pelos seus dedos. Ela não tinha mais esperança. E a única coisa que ela fez, ela lembrou do profeta. Vou atrás do profeta, porque o que fez a promessa é o que vai manter a promessa viva. Ela viaja sozinha, um caminho deserto, sem familiar, sem os seus familiares, chega lá e ela se debruça. Imagine o emocional dessa mulher. O que é que ela estava pensando naquela caminhada? Será que ela murmurou? Será que ela estava dizendo, Deus, tu me desse e tu tomou? E porque quando ela chega lá no profeta, ela se debruça e o profeta pergunta, como teu marido está? Vai, tudo bem. Como teu filho está? O filho dela não estava morto? Vai, tudo bem. E como tu estás, mulher? Vai, tudo bem. Porque o que é que eu quero dizer para você? O que o Espírito Santo falou comigo? Não é as circunstâncias que definem a tua relação com Deus. Não é o câncer, não é a perca de um filho, não é a depressão que define o teu relacionamento com Deus. Deus, Ele vem com um processo de cura nesse caminhar. Você diz, mas é difícil. É difícil. Ele não nos prometeu facilidade, mas quem tem a certeza da salvação? Irmãos, as pessoas me perguntaram, você tem medo de morrer? Eu disse, eu não tenho medo de morrer, irmão, porque eu tenho tanta certeza onde eu vou morar, que não tem rua esburacada, não tem nada, não tem filtração, tem água, tem ouro, pedras preciosas, tem tudo do bom e do melhor. E quando o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração nessa passagem,
E eu lembrando, eu digo, meu Deus, é muito forte isso. Não eram as circunstâncias que me definiam, não eram essas dores que eu iria passar, mas eu teria que passar. Eu precisava sentir esse processo, porque era a minha história, e cada um tem a sua história de vivência, né? Não é só o câncer, e o Espírito dizendo, não é só o câncer, você está com câncer, mas o seu vizinho pode estar com outro problema. Pode estar no desemprego, pode estar no abandono, pode perder a esposa, pode perder o esposo. São coisas de sofrimentos humanos, do sofrimento humano. E aí o Espírito Santo me lembrou de uma música muito antiga, que eu acho que poucos vão lembrar, que diz assim: confia no Senhor e ora, de joelho, a face no chão. Constante o teu lema seja, o quê? Em oração. E como é o nome dessa música? Confiar em Deus. E o Espírito Santo me ensinou ali. E aí, naquele momento de angústia, eu me levantei, enxuguei as lágrimas, guardei tudo que tinha para guardar, me arrumei e fui para o culto de sexta-feira. Feliz da vida, porque Deus estava comigo e o barco não estava afundando. Né? Fiz todos os exames e o médico disse, Tayamara, vamos descobrir qual o tipo de câncer de você, se é hormonal ou genético. Você precisa fazer outro exame. Eu disse, vamos fazer. Eu disse, Senhor, que não seja o genético. Não seja o genético, que as pessoas pensam que por ser jovem, a multiplicação das células é muito mais acelerada. Elas se multiplicam muito rápido. E quando eu recebo o diagnóstico, qual é? Triplo negativo. Era câncer genético, com característica genética. Procuro-me o oncologista, Tamara, vamos fazer. Isso em menos de 3 meses eu estava iniciando minha quimioterapia. Por um milagre de Deus, pela agilidade. Estava começando minha quimioterapia. Terminei todo o processo quimioterápico. Fiz 12 quimioterapias brancas, 4 quimioterapias vermelhas. Meu cabelo caiu todo o processo. Foi um processo não tão fácil, foi um processo difícil. O emocional fica fragilizado. Mas o Senhor levantava pessoas, levantava cartas, levantava amparo neste momento de dor, de sofrimento. Mas, apesar de tudo isso, irmãos, eu senti uma alegria tão grande quando eu tomava quimioterapia. Eu sentia que as orações dos irmãos chegavam. E eu dizia, Senhor, e uma irmã lá da central disse assim, Tamara, toda vez que você for tomar, repreenda que ela vai fazer algum mal para você. Diga para aquela substância que ela só vai matar o que é ruim do seu corpo. E eu profetizava e ficava feliz, eu estava feliz por ter acesso ao tratamento. Irmão, Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. E eu digo com toda certeza, eu digo para você, Deus não abandona você. Deus não... Você é templo e morada do Espírito Santo. Ele quer curar tua alma, teu corpo e teu espírito. Ele quer que você forte, ungido dele, caminhando, fazendo a obra dele nesta caminhada. E aí eu fiz todo o processo quimioterápico. Agora seria a cirurgia. A recomendação inicial seria a cirurgia, retirar apenas de uma das mamas para retirada, mas por recomendação do geneticista, porque o triplo negativo ele tem um teor muito alto de recidiva e ele volta muito rápido. Eu tive que fazer não apenas eu tive que fazer retirada total. Aleluia. Então imagina para uma cabeça de uma menina de 26 anos, retira tudo, a modificação do seu corpo muda, o seu cabelo é retirado, os cílios caem. Eu lembro que o pai disse, eu quero tirar seu cabelo. Eu disse, não, pai, eu não quero ter memória afetiva com ninguém aqui, tirando o cabelo. E o irmão lá da central, eu esqueci, o irmão Edson, se eu não me engano, ele foi tirar meu cabelo. E aí ele ficou, não vou tirar aqui não. Eu disse, tire, porque eu não aguento. Ele, não, irmão, vou fazer um corte especial. Eu disse, arranque tudo, porque eu não aguento não, muita dor, arranque. E ele, irmão, não faça isso comigo. Eu disse, arranque, porque isso vai me curar, é um processo de cura. Mas ao olhar no espelho e você se ver sem cílios e sem sobrancelha, você muda fisicamente. E como é que você enxerga Deus diante dessa situação? Como é que você enxerga Deus?
O problema não era me enxergar e me encontrar em Deus sempre. Porque quando eu olhava no espelho, primeira vez que eu me olhei sem cílios e sem sobrancelha, eu conto esse testemunho, eu reconheci que eu estava doente. E aí foi muito forte aquele impacto, mas ao mesmo tempo, irmão, eu senti uma alegria tão grande, eu chorei, mas eu senti uma alegria. Porque eu sabia que eu estava vendo o reflexo de Deus em mim. Eu estava vendo o reflexo de Deus no processo. Sabe? Não era um cabelo que definiria, não era a sobrancelha, mas a minha relação com Deus. Era o meu íntimo com Deus. Eu fiz um processo da cirurgia, fiz a retirada das duas. Foi um dia muito cansativo. Algumas irmãs do círculo de oração, a irmã Glória estava ali, pegou pesado em oração. Poucas pessoas sabiam, porque era uma coisa... que tem coisas, irmãos, que não precisa muita gente saber. A gente só precisa de gente que ora com a gente. E aí, fiz essa cirurgia. Foi um dia muito cansativo. Acho que até para os médicos. Os médicos já foi muito cansativo, porque eram duas em si, com reconstrução e tudo. Mas, irmãos, eu saí da cirurgia numa paz que era Deus. Era Deus. Eu não sei lhe explicar. Era Deus. Dores fortes. Eu tomava medicação para dor, mas eu olhava para minha irmã Ruth e dizia: Ruth, eu não estou sentindo dor. Eu não sinto dor. E eu pedi, Deus, toda vez que eu fazia quimioterapia, existe um equilíbrio de dor, uma escala de dor. Eu olhava para aquilo e eu dizia: meu Deus, qual o nível de dor que eu estou sentindo hoje? Será que é alto, que é baixo, que é médio? A gente perde a sensação de dor. Mas na cirurgia, eu não senti dor. E foi uma paz, a cicatrização. Isso se chama oração. Oração. E aí, desse processo, depois eu continuei, fiz radioterapia. Fiz 28 sessões de radioterapia. Todos os dias. Todos os dias eu saía de casa, ia para a clínica e fazia radioterapia. Depois da radioterapia também fiz imunoterapia. Terminei meu tratamento em agosto do ano passado, onde eu fiz meu culto de ação de graça. O que eu conto para vocês não é uma história para exaltar doença nenhuma. Eu quero que vocês entendam que a gente precisa glorificar a Deus em meio às tempestades. Não era porque eu estava perdendo o cabelo, não era porque eu estava fazendo uma cirurgia agressiva de retirada, porque não. Era Deus sendo glorificado na minha vida. Era Deus sendo glorificado na tua história. E eu digo para vocês, eu sempre digo, o tratamento de câncer é um tratamento agressivo, muito agressivo, mas eu vou lhe dizer, você precisa passar qualquer dificuldade, independente de ser o câncer ou não, com Deus. O teu barco não pode estar vazio, porque ele afunda vazio. Você não sabe pilotar, você não sabe dirigir sozinho. Dificuldades, quando aperta, só existe um, é Deus. Meu Deus, mas você está falando, você está dificultando. Não, o barco, você não pode estar sozinho no barco. Quer ver seu barco afundar? Esteja sozinho. Ignore os sinais que Deus te dá. E nesta noite, o Senhor me traz aqui e falar um pouco da minha história, é para que vocês também vejam que o Senhor é glorificado nas dificuldades. Independente do que você esteja passando, o cenário da sua história, porque cada um tem um cenário de dor na sua vida, o Senhor, Ele vai trabalhar. Procure a ajuda necessária, existem líderes na igreja, existem pessoas que buscam aconselhamento, existe terapia, existe no âmbito espiritual buscar a Deus, leitura da palavra, jejum, fazer seus exames regulares, não ter vergonha de fazer seus exames e caminhar e dizer: Senhor, vem comigo, tá difícil, vem comigo, porque o Senhor, Ele vai te acolher. Ele vai abrir os seus braços em meio à dificuldade. Você vai dizer: pô, meu Deus, eu estou passando por isso, eu estou tão em paz. As pessoas iam lá em casa: meu Deus, você está doente mesmo? Eu disse: estou, meu Deus, eu só por um prazo, é pouco tempo. As pessoas: meu Deus, você está triste? Eu disse: não estou triste não, você que está triste, eu estou feliz. Eu estou triste não. As pessoas: por que você? Eu disse: olha, minha morada não é aqui, eu tenho certeza da minha salvação.
E eu sempre dizia para os meus pais, pai e mãe, se Deus me levar hoje, porque eu sempre digo, eu não pedi a Deus por cura, eu sempre dizia, Senhor, faça o que for para fazer. Eu não quero viver um dia nessa terra se não for a tua vontade. Se o Senhor quiser me levar hoje, Senhor, porque era em decorrência de uma quimio ou de uma cirurgia, pode ser. Eu disse, se o Senhor quiser me levar, eu vou estar muito feliz. Porque os dias que eu vivi na tua presença. Os dias que eu adorei, eu estive presente te adorando. E eu digo para vocês nesta noite, para as mulheres, para os homens que estão aqui. Deus está com você, independente das circunstâncias. O que parece difícil, você com Deus vai se tornar fácil. Está dolorido, dores físicas, não só emocionais, mas dores físicas, porque esse corpo aqui a gente tem que cuidar. Mas sofremos dores físicas nele. Dores físicas, dores mesmos. E eu digo a você, Deus dará levezas em suas dores. Ele vai te carregar com suavidade, como um pai, vai te acolher e vai te direcionar. Agora você precisa fazer a sua parte. Você precisa se cuidar, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar o seu emocional. E Deus está assim, com os braços abertos, com carinho, despertando, dizer, venha filha, vem filho, estou num processo de cura com você. Eu queria, posso ir para eles levantarem? Eu queria que vocês pudessem levantar, e eu acredito muito em palavras que curam. E esta palavra que é viva, ela penetra a nossa alma. E você parece besteira, mas eu queria que você, as irmãs abraçassem sua colega, ou se não pudesse segurar do lateral, e os irmãos segurassem também o seu companheiro do lado. Não tenham vergonha, é um culto de harmonia, é um culto de conscientização. E eu quero que você diga assim, querida irmã ou querido irmão, Deus nos uniu com um propósito de estarmos juntos. Vamos cuidar da nossa alma, para que o Senhor lave toda a tristeza, angústia. Vamos cuidar do nosso corpo. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Vamos cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. Querido irmão e querida irmã, eu me disponho a estar contigo nesta caminhada. Eu sou teu companheiro. As tuas tristezas, estarei comigo orando. Se comprometa a orar. E repita o que Ruth disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. O que mais? E o teu povo é o meu povo. Eu estou com você. Conte comigo. Agora você fecha os seus olhos e vamos orar. Vamos orar conjuntamente. Senhor, estamos aqui entregue neste culto, adorando e buscando, Senhor, equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Que o Senhor possa chegar em cada vida, em cada sentimento, Senhor. Que o Senhor possa curar dos sofrimentos, das dores. Esteja nesta caminhada, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo, Senhor, para cuidar do teu templo. Eu te peço e te agradeço por tudo. E todos dizem? Amém.